Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão. E a gente vai continuar por essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Nós temos falado sobre a reforma nesses dias, onde completamos agora no dia 31 do mês passado, 502 anos da reforma. E a gente tem discorrido sobre os 5 pontos, aonde nos vai trazer uma clareza sobre o que também defendia os reformadores. E nessa tarde você também vai acompanhar comigo mais um ponto, que é somente a Escritura. Somente a Escritura, somente a Palavra, que foi um ponto também defendido amplamente pela reforma, porque as pessoas estavam se afastando da Palavra. As pessoas estavam vivendo outras coisas, tradições, pensamentos, filosofias, mas não estavam voltados para a Palavra. E no momento da reforma foi usado ali aqueles homens como Lutero e tantos outros para trazer o povo ao entendimento que temos que ficar somente na Escritura. Veja o que podemos dizer, com uma frase que tirei de um site Voltemos ao Evangelho. Diz o seguinte: em suma, a autoridade das Escrituras não depende da decisão ou decreto de qualquer igreja ou qualquer homem. Pelo contrário, a Escritura é autoridade porque é a palavra do Deus vivo. Nós temos que ter esse entendimento. A palavra, ela tem autoridade porque é a palavra do Deus vivo. Veja no Salmos 119, versículo 89, que diz o seguinte: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. É através da palavra do Senhor que nós podemos conhecer Ele. Ele se revela de maneira especial através da sua palavra, de maneira plena através de Jesus Cristo. E nós só podemos conhecer a sua vontade, conhecer o que Ele nos revelou sobre si através da sua palavra. E nós não podemos esquecer isso, que a palavra de Deus ela está firmada para sempre nos céus. Outra coisa, nós podemos ver em Isaías 40, versículo 8, que diz o seguinte: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. A Escritura, ela é a palavra de Deus e ela dura para sempre. Podem se passar anos, costumes, culturas, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Não é algo que foi sendo juntado por aí, com frases bonitas, não. É algo que Deus nos revelou, inspirando mais de 40 homens durante o tempo de 1.200, 1.400 anos, aonde vai ser escrita essa palavra, trazendo o mandato dele. Se você é cristão, você pode conhecer também o livro de Êxodo, no capítulo 20, aonde vai nos demonstrar ali os 10 mandamentos. E é tão interessante quando a gente lê a Escritura, que a primeira tábua ali, as primeiras tábuas foram escritas pelo próprio Deus. Ele escreveu com os seus dedos a lei para que o homem o seguisse. Nós temos também outro versículo que diz o seguinte: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Livro de Lucas 24, 44. E o próprio Jesus aqui, ele traz o entendimento que tudo que estava sendo feito, através ali da vida dele e pela vida dele, já estava escrito nas Escrituras. Se você olhar Isaías 53, é um relato digno, fidedigno daquilo que aconteceu com Jesus muito tempo depois. Aquele que não conheceu o pecado, ele vai ser castigado ali. Ele vai levar as nossas dores, vai levar as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a palavra que nos revela isso. Outra coisa que a Escritura também nós temos que ter entendimento, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E isso a gente vê em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é parte dela, mas toda a Escritura canônica que está ali na Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Não foi de particular interpretação, não foi que o homem quis fazer, mas ele inspirou homens a escrever a sua palavra. Se
Se você olhar o livro de Isaías, no capítulo 1, ele vai até mostrar como que ele aceita um culto a ele, como que é um culto que tem que ser prestado a ele, como que ele funciona. Isaías capítulo 1. Outro versículo que a gente pode ler aqui é Atos 2:31, que diz o seguinte: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. A palavra de Deus, ela vem sendo usada desde o Gênesis, desde ali do início, para nos revelar a Deus. E é somente nela que conhecemos os caminhos, as veredas, é somente nela que conhecemos os estatutos, as leis, é somente nela que somos revelados, nos é revelado Cristo Jesus, através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente não tem outro manual, a gente não tem outro livro, a Bíblia e fulano, a Bíblia e o cicrano. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós temos que voltar para ela. Porque se não vivermos assim, com esse entendimento que os versos nos trouxe, nós vamos andar por aí em costumes, em tradições, coisas humanas. Alguém falou, às vezes esse alguém tem mais autoridade do que a Bíblia. Não, a Bíblia tem toda a autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Nós devemos buscar esse entendimento e entender que Ele, através da sua palavra, Ele se revela a nós. E através da sua palavra que Ele nos dá direção, que Ele nos mostra o caminho. Não é nenhum outro lugar. Ele mesmo disse, não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E como que eu conheço? Através da sua palavra. Nenhum outro lugar pode nos trazer tão grande salvação. Nós temos que entender que a Bíblia é sim o livro que nos leva ao céu. Como disse o nosso querido irmão, que completou 100 anos agora, ele disse que queria conhecer aquele livro que levava a pessoa ao céu. E ele conheceu, e é uma pessoa mais feliz que tem no mundo, o nosso irmão Mundico. Que você possa então entender que a palavra de Deus, ela é poderosa e só nela que você vai encontrar direção e o caminho certo para Deus, porque, como disse para vocês nos programas passados, todos os caminhos levam a Deus, mas no julgamento. Só existe um caminho que leva ao Senhor, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que nos leva a Cristo em salvação, através da sua palavra. Você vai refletir um pouquinho no que eu estou dizendo, você vai ouvir essa bela canção e já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força abraçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Cruz, sei que haja cruz.
que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Somente a palavra, somente através da palavra, Ele nos revela a bondade, a misericórdia e a graça dele. Que coisa maravilhosa! Sabia também que a palavra é a única autoridade que temos em matéria de fé e prática? Nós somos batistas, por exemplo, nós temos ali nos nossos estatutos dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não existe nenhuma outra autoridade. Paz e misericórdia, olha o que diz o Gálatas capítulo 6, verso 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Essa palavra é a única que nos dá autoridade. Nós não temos nenhuma autoridade de fé que não seja a palavra. É somente nela que encontramos essa autoridade. Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 13. Por essa causa também confronto, sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E o apóstolo Paulo então passa para Timóteo esse conselho e ele diz, retenha com fé. O quê? A palavra de Deus, porque ela que é a autoridade. Não sou eu simplesmente. Se eu estiver aqui e começar a falar somente coisas que eu quero falar, os meus pensamentos, as minhas viagens interiores aqui dentro do meu querido cérebro, eu vou estar falando só algo de mim e não vai ter autoridade. Não é isso que traz autoridade. Mas quando eu falo para você a palavra de Deus, eu leio o Evangelho, explico o Evangelho para você, o Espírito Santo te convence de todo o pecado e juízo e te mostra o caminho certo, porque a palavra que tem autoridade, a Bíblia, não eu somente, mas a palavra, eu só tenho autoridade se estiver vivendo ou pregando a palavra. Sem estar vivendo e pregando a palavra, eu não tenho autoridade nenhuma, porque a palavra de Deus que é a autoridade sobre nossas vidas. Ninguém mais. Que você possa entender isso e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa ter sempre na sua casa, não somente aí num cantinho aberto no Salmo 91, não, mas também você possa ter em sua mente e seu coração a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo episódio do Evangelho Puro e Simples. Agradecemos a todos e até lá.
Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.